Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto, loiro, vestindo uma blusa estampada e o tema da nossa aula de hoje é Era Vargas. A Era Vargas foi um período que durou entre 1930 e 1945, quando Getúlio Vargas permaneceu por o poder. E nesse grande e longo período de 15 anos, nós tivemos três momentos. Um momento onde se estabeleceu um governo provisório, logo depois um governo constitucional e o momento do chamado Estado Novo, onde Vargas dirigiu o país sob uma ditadura. É importante compreendermos que um pouquinho antes desse momento do início da Era Vargas, nós tivemos alguns movimentos que contestavam aquela alternância de poder das oligarquias, né? O poder dessas elites, né? Então, nos anos 20, surgiram movimentos como o chamado tenentismo, através de lideranças formado por grupos das Forças Armadas que estavam insatisfeitos com a corrupção e com a violência e essa alternância de poder entre as oligarquias. Nesse sentido, tivemos também um movimento, né, já no final, né, dos anos 20, que ficou conhecido como Coluna Prestes, onde o capitão Luiz Carlos Prestes ele percorreu convocando a população para se revoltar contra esse governo. Quando chegaram os anos 30, iam ocorrer as eleições presidenciais. E, nessa ocasião, o presidente Washington Luiz, que fazia parte da oligarquia paulista, indicou Júlio Prestes para concorrer às eleições. O governador de Minas ficou insatisfeito e criou a chamada Aliança Liberal, se aliando ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, e indicou para a chapa as eleições presidenciais Getúlio Vargas e como vice João Pessoa. Só que, por conta de rivalidades políticas com João Pessoa na Paraíba, ele acabou sendo assassinado e esse fato acabou incentivando o movimento de derrubada do poder de Júlio Prestes, que havia ganhado as eleições. Getúlio Vargas partiu do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro para poder derrubar o Washington Luiz. Mas quando ele chegou, a própria junta militar derrubou o presidente e não permitiu a eleição de Júlio Prestes. Nessa primeira imagem, nós vemos Getúlio Vargas e outros líderes da chamada, por eles, Revolução de 1930, em Itararé, São Paulo, logo após a derrubada de Washington Luiz. E essa é uma fotografia publicada pela revista Para Todos com o título A Revolução Triunfante. Ao centro nós vemos Miguel Costa, Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Então, essa chamada Revolução de 1930 foi um golpe de Estado que depois o presidente Washington Luiz não permitiu a entrada de Júlio Prestes e Getúlio Vargas assume o poder. Nesse momento, estabeleceu-se um governo provisório e Getúlio Vargas começou a governar através de decretos. E logo, logo tiveram também as reações, principalmente de pessoas com interesses políticos na região de São Paulo. Daí, a situação se agravou quando ocorreu o assassinato de 4 estudantes que atacaram a sede de um jornal que defendia as ideias de Getúlio Vargas.
ocorrendo um movimento, então, conhecido em São Paulo, né, pelos seus organizadores, como Revolução Constitucionalista de 1932. Paulistas contra Getúlio durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Este é um cartaz de campanha. O jornal Estado de São Paulo incentivou e apoiou o movimento paulista contra Vargas. Embora derrotados militarmente, os paulistas se consideraram moralmente vitoriosos, pois o governo convocou a Assembleia Constituinte, que em 16 de julho de 1934 votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil. O interessante é que nessa Assembleia Constituinte apareceu a figura de uma única mulher, que foi a primeira deputada, Carlota Pereira Queiroz, e que participou desse movimento de participação feminina na política. Entre as características dessa Constituição de 1934, nós temos o voto secreto, o voto feminino, que aparece pela primeira vez na história do Brasil, além da criação de algumas leis trabalhistas, como direito a férias, direito a um repouso remunerado, a uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, a criação da chamada Justiça do Trabalho, a criação também da Justiça Eleitoral, que foram algumas ideias, né, que representaram um certo avanço na época. Essa Constituição, além de estender alguns direitos à sociedade, aos cidadãos da sociedade, ela também garantiu o ensino primário gratuito e estabeleceu que iriam ter eleições presidenciais através do voto indireto. E dessa forma, Getúlio Vargas acabou ganhando as eleições em 1934, permanecendo no poder. Quando Vargas assumiu o poder em 1934, que estabeleceu esse governo constitucional, o Brasil também sofria com os efeitos da chamada Grande Depressão, que foi a crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocasionando desemprego e falências de empresas em várias regiões do mundo. E, nesse momento, também estava em ascensão algumas ideias de radicalização política na Europa, ideias conhecidas como ideias totalitárias, com a formação de alguns governos extremamente autoritários e com uma grande centralização política. Nesse sentido, aqui no Brasil, tivemos também o surgimento de grupos com ideias mais radicais, que foi o caso da Ação Integralista Brasileira, que foi liderada por Plínio Salgado, que, sob o lema Pátria, Família e Deus, eles defendiam uma radicalização do poder, um sistema de partido único e também uma censura em relação à imprensa. E, em oposição aos integralistas, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que foi liderada por Luiz Carlos Prestes e pregava ideias comunistas, como a existência de um governo popular, o não pagamento da dívida externa, além disso, a nacionalização também das empresas. Tanto a ANL quanto a
AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, quanto à Aliança Nacional Libertadora, foram duramente perseguidas pelo governo Vargas. Inclusive, nós tivemos muitos presos políticos nesse momento, entre eles até o escritor Graciliano Ramos. As eleições presidenciais estavam previstas para ocorrerem em 1938. Getúlio Vargas, percebendo essas agitações, anunciou em rádio que havia descoberto o chamado Plano Cohen, onde havia a intenção dos comunistas darem um golpe e tomar o poder. É claro que a existência desse Plano Cohen era falsa, mas foi o pretexto que ele utilizou para permanecer no poder e dar um golpe de Estado que ficou conhecido como ditadura do Estado Novo. Dessa forma, Getúlio Vargas começou a governar por decretos-leis ou seja, por leis impostas, criou uma nova Constituição e extinguiu partidos políticos, fez uma grande censura, criou também o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, onde começou a divulgar todas as suas ações de governo. E o mais interessante é que ele criou uma relação através da propaganda das suas iniciativas de governo com o auxílio aos trabalhadores. Então, nesse seu governo, as ideias do chamado trabalhismo, ou seja, de valorização do trabalho como iniciativa para o progresso do país, foram muito marcantes nesse momento. Agora, nessa criação, né, dessa massiva propaganda de seu governo, nós tivemos também uma grande censura aos meios de comunicação e à imprensa. Então, só podiam ser divulgados notícias que fossem relacionadas à valorização do seu governo e das suas iniciativas. Nesse momento, também houve um grande incentivo à indústria, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Hidrelétrica de São Francisco. Foi também criado o Conselho Nacional de Petróleo. Então, nós tivemos aí a nacionalização de algumas empresas que foram consideradas como um grande patrimônio para o país. Tiveram algumas ações contrárias ao governo de Vargas, mas assim mesmo ele permaneceu no poder. Só que já no final do Estado Novo, com a participação também do Brasil na Segunda Guerra Mundial e um certo combate aos regimes totalitários, começou uma campanha para que Vargas renunciasse, né, e saísse do poder, até porque ele governava de forma extremamente autoritária, perseguia os seus opositores. Então, foi nesse momento que o movimento estudantil e vários outros setores da sociedade iniciaram uma massiva campanha de abertura política e pedindo para que Vargas renunciasse. Ele até começou a fazer uma certa abertura, prevendo eleições presidenciais. Acabou apoiando o candidato Eurico Gaspar Dutra, mas, ao mesmo tempo, esse seu movimento era ambíguo, porque começou a incentivar também o chamado movimento do queremismo, incentivando que a população, principalmente a massa trabalhadora, ao qual ele esteve fazendo maciças campanhas, né, de importância do seu governo, de concessão de direitos, para que a população apoiasse a sua permanência no poder.
Mas, com tudo isso, tropas ligadas ao general Góes Monteiro acabaram forçando Vargas a renunciar. E aí sim acaba esse período conhecido como Estado Novo. Agora vamos recapitular a nossa aula? Então, a Era Vargas foi o período que teve basicamente 3 momentos. O governo provisório, onde Vargas governou por decretos, teve a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma reação ao governo de Getúlio, e foi criada uma Assembleia Constituinte, com a elaboração da Constituição de 1934. O governo constitucional, Getúlio ele é eleito pelo voto indireto, e nós tivemos 2 grandes reações a esse governo, com a criação da Ação Integralista Brasileira, com ideais fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, com ideais comunistas. E o Estado Novo, que foi um período de ditadura, que sob o pretexto do Plano Cohen, Vargas permaneceu no poder e extinguiu partidos políticos, governou sobre decreto-lei. Foi um momento também de um grande nacionalismo e propaganda do governo, além do trabalhismo e do incentivo à industrialização. Foi um momento também onde ocorreu a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e tivemos um movimento como o queremismo, que tentava incentivar a permanência de Vargas no poder. Mas, mesmo assim, ele foi deposto quando foi imposta a sua renúncia. Agora, vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado representando uma propaganda do governo. O que Vargas pretendia investindo em propaganda do seu governo? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E não esqueçam da nossa próxima aula. Até breve!